Há um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente deu um grande passo aqui no nosso canal, e foi um grande passo no sentido de que até aquele momento tinha sido a maior série de vídeos que a gente tinha tido a oportunidade de fazer. Foi quando o Zé de Mello encostou aqui em casa e a gente pôde fazer uma retífica, mostrar o serviço de uma retífica completa no motor Volkswagen. Particularmente foi praticamente a série que eu mais gostei de fazer, foi muito gratificante, a gente teve um reconhecimento bom das pessoas, a gente procurou mostrar um serviço real, um serviço justo dentro das limitações que o Zé de Mello tinha, que era um carro comum, um carro que tinha sido bastante usado, e a gente tentou manter ele dentro de um orçamento limitado e trocando somente o que era necessário. Ao mesmo tempo que a gente tentou manter o orçamento dentro de alguns parâmetros bem estreitos, a gente dedicou todo o nosso tempo e carinho de forma a melhorar e otimizar o funcionamento, ainda que de um motorzinho 1600, o original. Então a gente pôde fazer o blueprint no cabeçote, a gente pôde fazer o balanceamento das bielas e a gente fez uma série de melhoramentos ali. E o resultado vocês lembram, ano passado, quando a gente finalizou o vídeo. Fiquei bastante contente com o resultado, acredito que bastante gente ficou. Tive muitos feedbacks de pessoas que fizeram exatamente a mesma receita, o mesmo procedimento e tiveram o mesmo sucesso que a gente teve aqui. A gente, claro, teve algumas críticas que eu não poderia ter feito de uma certa forma, deveria ter feito de outra, mas como eu tinha dito no primeiro momento, a gente seguiu a minha experiência pessoal e a gente seguiu alguns livros que a gente tinha apresentado. Muita gente assistiu aquela série foi na verdade a minha maior audiência até aquele momento, e eu acabei conhecendo bastante pessoas, não somente do Brasil, como de outras partes do mundo. Dentre essas pessoas eu conheci uma pessoa particularmente especial para mim, mais do que um parceiro, ele virou um amigo, e hoje eu tenho a satisfação e o orgulho de apresentar ele aqui na minha casa, Rodolfo. Por favor, não seja tímido. Meu amigo, o prazer é meu. Ele chegou ontem aqui em casa, a gente tem um projeto aí, um projeto que a gente tem discutido há pelo menos 6 meses e que a gente vai começar a colocar em prática. A partir de hoje, a gente vai começar a apresentar o projeto para vocês. Tá, hoje vai ser praticamente só a apresentação do projeto. O que eu posso falar, e o Rodolfo está aqui do meu lado, uma das coisas que ele conversou que fez com que ele enxergasse uma afinidade no nosso trabalho foi a gente, em primeiro lugar, pelo que ele me falou, a gente mostrava todo o serviço como poderia ser feito, a gente não só negava informações, a gente mostrava as possibilidades reais ali que a gente podia trabalhar dentro da realidade de orçamento que a gente tinha. E claro, a gente mostra algumas peças diferenciadas, a gente conseguiu fazer alguns upgrades muito interessantes e muito desejados no caso do motor do Fuscatia, e na época do Zé de Mello eu não conhecia, por exemplo, a bomba de óleo, que teria sido o custo pouca coisa, o investimento pouca coisa maior do que teria sido a bomba de óleo que a gente usou, para o benefício que ela traria com um filtro integrado ou um filtro remoto, mesma coisa para os parafusos esféricos. Então, se a gente fosse montar hoje um motor no estilo do Zé de Mello, a gente teria feito um pouco diferente, a gente teria investido de forma diferente o dinheiro em peças voltadas mais à parte de lubrificação, conseguindo colocar um filtro de óleo ali, e a gente teria melhorado ali a ideia do Zé de Mello. Mas enfim, o Zé de Mello já foi, outros Fusquinhas já apareceram no nosso canal, o Rodolfo muito mais, isso daí a gente, eu acredito que transparece para o público, muito mais do que uma parceria, a gente tem uma amizade, a gente se relaciona todos os dias, a gente conversa todos os dias, e quando eu digo todos os dias é sábados e domingos inclusive. A gente conversa muito pelo WhatsApp, pelo e-mail. É muito raro um dia que a gente acaba não trocando uma mensagem.
E ontem mesmo a gente estava brincando, 90% dessas mensagens não são relacionadas à parte mecânica. Sim, são, na verdade, coisas, trivialidades do dia a dia. Então, mais do que um parceiro, mais do que um fornecedor seguro de peças aqui, eu recebo um amigo na minha casa, tenho a satisfação e ele vai passar um tempo aqui para a gente poder mostrar alguns procedimentos que a gente vai fazer. Bom, a série de hoje, que eu posso dizer que eu devo à série do Zé de Mello, porque provavelmente foi aí que eu tenha chamado a atenção do Rodolfo. Sim. Certo, Rodolfo? Certo. Foi e aí que a gente deu início à parceria. A série de hoje vai ser sim, a gente vai montar um motor completo de novo, mas a gente vai montar um motor. A gente tem um motor de orçamento limitadíssimo no caso do Zé de Mello, que poderia ser enxugado de acordo com a realidade da pessoa, mas só que enquanto a gente tem o Zé de Mello, vamos dizer, no patamar mínimo ali de quase de qualidade, você pode abrir mão do blueprint, do balanceamento, você poderia de repente queimar algumas etapas e fazer uma coisa mais simples, talvez com uma ligeira redução na durabilidade do motor, mas a gente está aí praticamente na base das possibilidades. E daí para cima, na questão de performance ou na questão de melhoramentos no motor, a gente tem um campo quase que infinito. Você tem infinitas possibilidades. Então a gente tem discutindo isso há mais de 6 meses. Vamos montar um motor voltado à performance, não um motor completamente original. E a minha discussão, e uma coisa que ele sempre enxergou, é que existe uma diferença muito grande, e isso eu posso falar da época que eu tive meu Opala. Eu tive um Opala e o meu sonho era melhorar aquele carro. Primeiro o escapamento 6 em 2, depois mudanças no carburador, e chegou um momento que aquilo não bastava para mim. Juntei as minhas economias, fui numa oficina e falei para o cara que eu queria montar um motor mais forte. Muito bem, o cara tinha uma receita pronta. Um motor de Stock Car, por que não? Comando de mais de 300 graus, tá? Uma taxa de compressão muito alta, um carburador pessimamente regulado, não existia os conceitos que hoje existiam já, porque a física precede a humanidade, tá? Mas não existia informação passada da forma que a gente consegue, com muito orgulho, passar hoje para vocês gratuitamente, da forma mais precisa que a gente encontra. Não existia essa informação. E, sinceramente, os poucos mecânicos que detinham a informação, eles atendiam, na verdade, nem numa oficina, eles atendiam provavelmente uma elite de clientes ali que somente eles tinham acesso a pequenos ajustes, que hoje, graças à internet, graças à divulgação que a internet traz, a gente tem acesso a todo tipo de informação. A gente precisa selecionar o que é bom do que é ruim. Então naquela época eu acabei usando um motor de pista, então ele não tinha marcha lenta, ele não tinha progressão, ele tinha um consumo altíssimo e ele era um motor muito violento, e na época você considerava que aquilo era o máximo que você podia ter em desempenho. Não existia a ideia de que você poderia ter um motor mais forte, mais econômico, porque as pessoas aceitavam, olha, vai andar mais, vai beber muito mais. Não, você pode otimizar o motor, você pode tirar o que a gente pode chamar de gordura dele, as limitações da fabricação, e você pode ter sim um motor com uma performance melhor, e que, claro, se você andar exigindo a carga máxima do motor, andar no autódromo, é claro que ele vai ter um consumo. Mas se você fizer uma viagem, igual a que a gente fez há algum tempo atrás com o Fuscatia, que tem modificações modestas, modestíssimas, perto do que a gente vai poder apresentar agora, ele vai ter um consumo muito próximo do original, quando não melhor, porque ele é um motor é uma máquina que foi tornada mais eficiente. Então, o meu desejo é apresentar modificações de performance, sim, e eu compartilho os mesmos desejos que o Rodolfo. O Rodolfo tem os mesmos desejos. Só que a gente nunca almejou criar um marco, olha, um motor que vai superar todos os outros. Não é nada disso. Então a gente vai mostrar um motor que eu poderia dizer simples, tá? Um motor simples, uma receita simples, mas uma receita
que vai fornecer um motor para o Mauro, porque esse motor é para o Mauro, que já trouxe o Fusquinha laranja aqui para a gente, e vai fornecer um motor para ele que vai dar um prazer de dirigir para ele todos os dias se ele quiser. Ele vai poder ir para o trabalho todos os dias se ele quiser, ele vai poder fazer a viagem para onde ele quiser, no momento que ele quiser, porque ele vai ter total confiabilidade do carro, ele vai poder andar com a família dele, não vai ser um carro sem marcha lenta, não vai ser um carro sem progressão, e esse é o ponto que a gente tem sempre insistido. O carro ele pode ser melhorado, ele pode ser otimizado, mas ele não precisa ter características de um carro de corrida. E como a gente já comentou no vídeo da variante, a variante ela tinha algumas características que poderiam ser confundidas com um carro modificado. E a gente, na quinta-feira próxima, vocês vão perceber que a gente conseguiu expulsar todas as características negativas que essa variante tinha. Então ela ficou um carro muito forte, uma receita muito bem equilibrada pelo Daniel, e ele conseguiu aí um carro que dá para ele o prazer desde a marcha lenta até em alta rotação. No projeto desse motor, a gente tem como parceiro o Mauro. O Mauro ele já fez uma excelente modificação, um excelente investimento numa carburação. A gente tem ali uma dupla Weber 40. A gente tem um escapamento Sidewinder de inox maravilhoso. E na verdade, quando ele optou por aquele escapamento e quando ele optou por aquela carburação, isso aqui tudo que está dentro dessas caixas já estava no plano do Mauro, tá? Esse tipo de modificação. Ele queria um motor mais forte e um motor ao mesmo tempo confiável, que ele pudesse andar diariamente e não ter um motor de corrida que tivesse uma baixa durabilidade. Então a gente ficou tratando esse tempo todo de como a gente faria o motor. Poderia pegar o motor dele, poderia modificar o motor dele, ou a gente poderia montar aquilo que é o sonho de todo mundo. Muitas vezes é o sonho da vida da pessoa, é fazer um projeto igual esses que a gente vai apresentar agora. Então a gente vai montar um motor novo, um motor a partir do zero. Então aqui a gente tem uma carcaça 0 km, a gente tem kit de pistão e camisa 0 km, a gente tem cabeçote 0 km, e a gente tem todas as peças aqui que vão ser usadas nessa mecânica, elas são novas. Antes da gente apresentar peças para vocês, claro, vocês devem estar muito curiosos, qual vai ser a configuração, Tonela? Pô, a gente caprichou muito na configuração, mas a gente não caprichou na configuração. A gente não vai ter o maior motor, a gente não vai ter o motor mais potente de todos, a gente não vai ter o motor mais exótico de todos. A gente tem um objetivo muito mais simples, mas talvez muito mais desafiador. A gente quer um motor real, a gente não quer uma coisa extraordinária. A gente vai ter uma configuração muito simples. E a nossa configuração vai ser um virabrequim de 69 mm. Medida original, Tonela. Muito bem, mas não vai ser o virabrequim original. A gente vai apresentar de uma forma bem simplificada as peças. O kit 90.5 mm. Pô, Tonela, só isso? Vocês vão montar um motor de performance só com isso? Sim, só com isso. Isso aqui dá quanto? 1.776. Então aqui a gente vai ter um motor quase 1.8. A gente vai ter um motor um pouquinho menos do que 1.8. Tonela, se eu fosse montar um motor, se eu fosse investir, eu montaria um motor muito maior. Muito bem. Aqui a gente não entende que o maior é melhor. A gente vai tentar fazer com que o desejo do dono do carro, e o Mauro é uma pessoa absolutamente como eu, como o Rodolfo e como a maior parte de vocês que estão assistindo aí. Vocês não querem nada radical. A gente não quer nada radical. A gente quer algo que dê prazer para dirigir, que a gente não perceba que é um motor preparado, modificado, muito... ele tem que ser muito dócil para ser dirigido no dia a dia, seja que quando você pegue um trânsito, ou seja quando você queira fazer uma viagem acelerando, esse motor tem que se comportar bem da mesma forma.
Muito bem, além de tudo isso daqui, a gente tem algumas outras escolhas. Essas escolhas foram feitas com muito cuidado. Na verdade, o Rodolfo aqui, ele atuou em alguns meses, a gente ficou discutindo alguns meses qual seria a configuração ideal. E eu conversei bastante com o Mauro na época que ele trouxe o carro aqui a primeira vez. E eu comparei o Rodolfo, ontem o Mauro esteve aqui, eu comparei o Rodolfo a um Alfaiate. É a diferença de você ir numa Mega Store, numa loja enorme, e comprar uma roupa com uma marca escrita nas costas ou escrita no peito, pagar caro, se sentir bem com aquilo, simplesmente porque você está usando a mesma roupa que todos os outros. Olha, eu estou usando a camiseta que está escrito coxinha. Por quê? Porque o jogador de futebol usa a camiseta coxinha, porque o outro ali da esquina usa a camiseta coxinha. Então eu pago caro para usar isso. Ao contrário disso, a gente tentou não dar uma experiência de Mega Store pro Mauro, muito pelo contrário. O Mauro acabou sendo levado ao Alfaiate Rodolfo, que está fazendo, não é um terno sob medida, é um motor sob medida. E eu uso o exemplo do Alfaiate, porque eu tive um tio que era Alfaiate, e eu sei a qualidade, a diferença que existe entre uma roupa produzida em larga escala e uma roupa feita em torno do corpo de uma pessoa. Dadas as devidas proporções, o que foi feito aqui na escolha das peças do motor do Mauro foi baseado exatamente na expectativa que o Mauro tem. O Mauro não quer um 2.300, o Mauro não quer um motor de 1 milhão de HPs, ele não quer nada disso. Ele apresentou o desejo dele para mim, logo em seguida para o Rodolfo. Eu e o Rodolfo, a gente conversou algum tempo e a gente chegou a essa configuração. O comando que vai ser usado é um W110. Tá? Normalmente, a variante do Daniel, ela foi montada com um W100. Diferenças do motor da variante para o motor do Mauro, mesmo virabrequim, pelo menos no deslocamento. Aqui a gente tem 94 na variante, que dava 1.915, se eu não me engano, né? 1.915, ou seja, um motor maior. Aqui ele tinha um comando menor, ele tinha um W100, e deixa eu ver se eu faço o raciocínio certo, e provavelmente na quinta-feira que vem vocês vão ver o resultado que isso daqui ofereceu para ele depois que as peças foram convencidas a trabalhar a favor do motorista e não uma contra a outra. Tá? No caso do motor do Mauro, 69, 90.5 de pistão, 1.776 de deslocamento, comando 110 e alguns outros melhoramentos que a gente vai usar. Eu sei que todo mundo já deve ter escrito até o comentário embaixo: Tonela, quantos cavalos esse motor vai ter? Muito bem, eu vou para o lado completamente oposto do que provavelmente é o que vocês gostariam de ouvir, mas simplesmente para mostrar uma perspectiva diferente. Tá? Eu acredito que simplesmente a gente ilustrar um número, não a gente, mas a própria montadora falar um número: meu carro tem 104 cavalos, por exemplo. Você vai comprar um carro lá da China, ele tem 104 cavalos. O que são 104 cavalos? Então, por exemplo, eu tinha um Fiat 1500, o manual dizia que ele tinha 60 e poucos cavalos, o Fiat verde que a gente teve. Aí um cara virava para mim e falava: pô, 68 cavalos? O meu 1.0 tem 82, porque é mais novo, é uma tecnologia melhor. E eu voltava para o cara e perguntava: e por que vocês não conseguem me passar nunca, em nenhuma situação, nem na reta, nem na curva, nem na saída de curva, nem na subida? Por que você não consegue me passar? O cara não sabia explicar. Simplesmente, a potência que o fabricante indica é o resultado de uma fórmula que está indicando o melhor rendimento possível que o motor pode ter. Tá? É a rotação onde ele vai ter o melhor rendimento possível se você colocar aquela carga. Tá? Então, pô, meu motor tem 104 cavalos. Um outro exemplo, o motor do Opala, o 250. Ele tem lá, segundo o manual, ele tem 118, ou se eu não me engano, o outro tinha 126, eu já vi vários números, ou 135 cavalos. Anda num Opala,
para você ver que é um carro absolutamente diferente de qualquer outro que você já dirigiu. E por que ele está em 118 cavalos e dá aquela diferença toda? Porque ele tem o que é a parte principal, faz parte da equação da fórmula da potência. Ele tem torque, tá? Ele tem torque, tá? Tonelli, qual que é a fórmula da potência? Está aqui simplificada, tá? Potência 2π vezes N é a rotação, uma determinada rotação, T é o torque, dividido por uma variável, tá? Então a gente pode considerar que essa variável, para a gente, ela é irrelevante, ela está sempre dividindo o resultado. O 2π desculpa, não é uma variável, é uma constante. Aqui o 2π também é uma constante. Então a potência, ela com algumas coisas a mais, ela é basicamente o produto da rotação pelo torque, tá? É o produto da rotação pelo torque. Então, popularmente, antigamente, quando eu comecei a dirigir, o que a pessoa imaginava? Meu motor está girando 5.000 RPM. Se ele girar 5.500, ele vai ter mais potência. Pela fórmula, teoricamente é verdade, mas você tem que garantir que o teu torque se mantenha. Porque se o teu torque cair, não adianta a rotação subir, que a potência vai ser a mesma. E você não precisa de mais rotação, tá? Então, por outro lado, aumentar a rotação é viável? Às vezes é viável, mas nem sempre é interessante. Quanto maior a rotação, teoricamente menor a vida útil da máquina, tá? Porque você está tendo mais esforço, mais desgaste mecânico ali, você pode ter mais vibrações, você pode estar sujeito às vibrações. Por outro lado, aumentar o torque é uma coisa relativamente simples e que vai trazer um resultado muito melhor. E ele não vai trazer somente o resultado onde a rotação traria. Por exemplo, a rotação você vai passar de 5.000, desculpa aqui, você vai passar de 5.000 para 5.500. Você aumentou 10% a rotação. Teoricamente, se você tiver uma curva de torque plana, se o torque não se alterar, você aumenta um pouco a potência de 5 para 5.500. Se você vai aproveitar isso, eu não sei. Mas e antes disso? Será que na cidade, numa arrancada, numa retomada na estrada, você está nessa rotação? Nunca, tá? Então, qual que é a nossa prioridade? É de 1.000 RPM a 5.000 que seja, tá? O motor ele tem que estar muito esperto e com muita saúde, demonstrando toda a potência dele, para a gente usar o termo popular, ele tem que estar demonstrando toda a potência dele dentro dessa faixa. Na verdade, ele tem que estar demonstrando todo o torque que ele tem que ter. A potência é a consequência do torque, tá? Então, de novo, quantos cavalos ele tem? Eu não sei, tá? O Rodolfo também não sabe. Na verdade, a gente deduz por ensaios que já foram feitos com configurações parecidas, com testes de revistas, até mesmo com eventualmente alguém que tenha colocado um motor desse num dinamômetro. Então a gente pode estimar, Rodolfo, 100 cavalos a gente poderia estimar para uma configuração dessa. Sim. Então a gente poderia estimar 100 cavalos. Pô, só, Tonela? Bom, primeiro, 100 cavalos é só um número, tá? O que a gente a gente entende os cavalos, mas o que a gente busca aqui é o torque, tá? E o torque ele não tem uma representação tão grande, vamos dizer, uma montadora ela não fala, olha, a gente está te vendendo agora, o nosso carro mudou, ele está melhor, ele está com torque de 18 kg em vez de 16. Nenhuma montadora vai fazer isso, tá? Tem uma frase atribuída, não sei se é verdadeiro ou não, porque a gente acaba lendo muita coisa que pode ser simplesmente uma lenda urbana. Tem uma frase atribuída ao Enzo Ferrari, que a potência vendia carros e o torque ganhava corridas, tá? Então, a gente concorda, se essa for uma frase de verdade dele, a gente concorda exatamente com ele. O que a gente quer é o torque, mas a gente não está nem pensando numa corrida. A gente quer a satisfação do Mauro quando ele for dirigir. Então, muito bem. Para a gente finalizar, a gente vai apresentar todas essas peças agora, que eu acredito que vocês estejam tão ansiosos para ver quanto a gente. Tonela, comando W110, tá? E duração dele, Rodolfo, 284 mais ou menos, W110, tá?
mais ou menos 284, o W100 ele teria 276 aproximadamente, ou seja, você tem um comando um pouquinho mais forte do que o 276. Que balancinho que a gente vai usar? A gente vai usar 1.1. Tonela, imagina se a gente usasse o balancim 1.25. Por que vocês não montam com 1.25? Porque a gente está com o motor aberto. Porque a gente pôde definir exatamente de acordo com o câmbio do Mauro, com o carro do Mauro, com tudo que a gente conversou com o Mauro, que isso daqui atende ele perfeitamente. Vai atender ele perfeitamente. Ele não precisa ter um balancinho diferente. Se eventualmente o Rodolfo tivesse percebido que a necessidade fosse outra com o motor desmontado, ele teria mudado o comando para um W120 ou para um W100, tá? Mas mantendo o balancinho original. Você pode usar um W110 com um balancinho 1.25, 1.40, você pode, sem problema. Provavelmente você vai aumentar um pouco o torque. Por que o Rodolfo não fez isso então? Por um motivo. Porque além do Rodolfo, pela toda a experiência que ele tem, ter considerado que esse é o comando ideal para o Mauro, tá? Todo o restante a gente busca a máquina mais eficiente possível. Então todo o restante do conjunto mecânico tem que trabalhar da melhor forma possível. Quando a gente desmontou o motor, quando a gente fez as melhorias no motor do Fuscatia sem abrir o motor, e a proposta era essa, não trocar o comando, a gente queria melhorar o torque do motor. O que a gente fez? O balancinho 1.25 e melhorou muito o torque. Ontem o Rodolfo andou no carro e ele aprovou todo o resultado, tá? E o balancinho 1.25 melhorou o torque, porque é uma forma honesta e eficiente de você melhorar o funcionamento do teu motor sem desmontar. E a proposta no Fuscatia era não desmontar. Claro, se por algum motivo, depois que tivesse tudo montado, o Mauro chegasse pra gente e fizesse uma queixa, eu queria um pouco mais de torque, ou eu queria um pouco mais de força nessa situação, provavelmente o Rodolfo ia analisar e ia falar, vamos colocar um balancinho diferente, 1.25, alguma coisa assim. Mas aqui a ideia é o quê? Dar uma experiência para o Mauro exatamente aquilo que ele queira. Um vendedor de peças, se fosse o caso, teria colocado todo tipo teria feito uma lista 2 vezes maior do que o que vocês vão ver aqui. É por isso que eu vou comentar aqui, que as pessoas vão olhar e vão falar, mas é só isso? Mas é só isso? Por que não coloca isso? Por que não coloca aquilo? Porque isso é o que vai atender a realidade do Mauro, tá? Não existe motivo pro Mauro colocar dentro da expectativa dele nada diferente disso. E por outro lado, a partir do momento que a pessoa entra em contato com o Rodolfo e fala, Rodolfo, eu quero montar um motor. Claro, tem muito caso. Rodolfo, eu quero um motor de 178,7 cavalos, tá? E ele se pergunta e eu me pergunto, a pessoa sabe o que é isso, tá? Ou ela leu em algum lugar que isso daqui vai ser gostoso, vai ser bom, vai trazer algum prazer. Não. No que você andou? Hoje a gente acabou de ter uma experiência bem que está dentro disso que a gente tá falando. 1 minuto antes de eu começar essa filmagem, a gente passou exatamente por essa situação com o carro de um cliente, tá? Que o Rodolfo conheceu também. Então, não busque uma sugestão. A nossa série de vídeos vai compartilhar o motor do Mauro, a experiência minha de montagem, o projeto do Mauro, a receita do Alfaiate Rodolfo, tá? Que está toda aqui, e você pode aproveitar essa receita se você tem uma ideia muito parecida, um desejo muito parecido com o do Mauro, e se esse orçamento está dentro da sua realidade, sem dúvida é uma receita que vai aproveitar. De repente você vai falar, Tonela, não concordo com isso, aqui eu quero usar um W100, fique à vontade, aqui eu quero usar isso, aqui eu quero usar aquilo. Agora, é muito difícil se você virar para mim e falar, Tonela, eu quero 178,7 cavalos, eu não sei como te ajudar, porque eu não sei, sinceramente, o que você quer. Se você quer só um número, eu poderia fazer um adesivo para você, tá? Se você procura o pessoal de Fuscanet, fala, Rodolfo, eu quero Xelin, eu quero 178,7 cavalos.
não tem como o cara te ajudar. E por outro lado, e esse é um dos motivos da nossa parceria ter, vamos dizer, ser o menor do nosso contato aqui. O que a gente tem hoje é uma amizade simplesmente por as nossas ideias baterem. O Rodolfo ele vai ter muita dificuldade de atender qualquer pessoa que chegue e peça 178,7 cavalos. Ele tem peças para montar isso aqui, ele tem peças, se você quiser, para montar 250 HP se for necessário, tá? Mas é aquela realidade. Conforme isso sobe, claro que o investimento aumenta, mas muitas vezes você, com 30% do que você imagina que você precisaria gastar, você vai ter o resultado que você espera. E por tudo que eu conheci o Rodolfo, isso eu posso falar sem problema nenhum, o Rodolfo tem muita dificuldade em vender algo para alguém que ele sabe que não vai atender a pessoa. Então, claro, se você entrar no Fuscanet, comprar um comando W140, o Rodolfo não sabe para que você vai usar, ele vai te vender. Agora, se você falar, Rodolfo, eu quero montar um motor assim, 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 posso usar um W140? Ele vai falar, olha, eu acho que não, eu acho que é melhor você usar na tua configuração, um W100, um W110, aí fica a teu critério imaginar que de repente o Rodolfo não está querendo te vender uma peça, ou de repente não, mas eu conversei lá no Coxinha Racing falou que para mim um 140 é pouco, eu tenho que colocar um maior, eu tenho que colocar com balancinho tal, tá? Então da minha parte, tá? Não estou falando da parte do Mauro, não estou falando da parte do Rodolfo, da minha parte o grande prazer de poder fazer isso daqui é conscientizar todos os nossos seguidores, ou todo mundo que está começando a ver o nosso canal agora, que você não precisa pedir 178,7 cavalos. O que você precisa fazer é enxergar a tua realidade dirigindo. O que eu preciso para o meu carro fazer isso? Eu dou um exemplo. Todo mundo que anda no Fuscatia fica impressionado. E talvez se um dia a gente passar o Fuscatia no dinamômetro, ele não atinja 70 cavalos. Tá? Porque 70 é só um número. Porque a potência é um resultado de uma fórmula. Por que ele não vai atingir 70 cavalos? Porque eu melhorei o torque, mas a rotação a gente está 5.500 no máximo, eu também não vou ficar esticando muito mais do que isso. Então aumentei o torque singelamente, mas de uma forma bastante perceptível, com os balancinhos, com o veneno de Montevidéu, com um monte de coisa que a gente fez. Então para mim o grande prazer, Rodolfo, tá? Ele está escondido, ele é um pouco tímido, tá? O grande prazer de eu poder fazer essa série é eu conseguir fazer uma série real, tá? Mostrando que se você buscar isso daqui, provavelmente o Rodolfo vai te apresentar, o cara fala, eu quero isso daqui, o Rodolfo pode te apresentar um projeto que vai te dar isso daqui. A grande questão é se você vai usar isso aqui, se você vai precisar isso aqui, se esse motor vai durar quanto tempo, tá? E por que eu estou falando isso? E por que eu tenho orgulho de ter uma parceria com o Rodolfo? Porque o Rodolfo, se você chegar e perguntar para ele se serve o comando mais caro que tem, ele vai perguntar o uso que você vai fazer, ele vai abrir mão de vender um mais caro e vai te vender uma peça de repente que é a que vai te servir. Ele vai tentar te vender uma coisa diferente, tá? A grande questão é que provavelmente ele é exceção, tá? Se você procurar Coxinha Racing, falar eu quero 178,7 cavalos, o cara é muito capaz de virar para você e falar, não tenho esse, eu tenho só o de 200. Te serve de 200? Serve. Tá, e aí você vai ter uma situação bem parecida com o que a gente acabou de ver, uma promessa de não cumprida, que aí você anda e acaba tendo uma surpresa maior do que quando a pessoa anda no Fuscatia, tá? Mas são duas surpresas opostas. A pessoa anda no Fuscatia, o que tem aqui? Não tem nada, tem pouca coisa, uma coisa honesta, tem um balancinho em 25, tem um veneninho de Montevidéu que você faz aqui em casa, tá? Ou você faz na Jota. O que tem aqui? Não tem nada aqui, né? Não tem, tem X, Y ou Z. E aí você não percebe o investimento acompanhando o prazer de dirigir, tá? Então, eu não sei se eu tô um pouco agitado pela visita do Rodolfo, estou muito feliz com a visita dele aqui, e eu não sei se eu consegui deixar as ideias tão claras, tá? Mas eu acredito que sim. Então, mais do que um número, se você busca um número, o último lugar que você deve buscar é em Fuscanet. Se você chegar para o Rodolfo e falar,
eu quero comprar um número, eu quero comprar 250 cavalos. Ele vai te montar uma configuração de 250 cavalos, se é isso que você quer. Mas isso não é o que uma Alfaiate faz, isso é o que uma oficina fast food faria, uma loja fast food faria. O Rodolfo, ele discutiu muitas tardes comigo, a gente ficou conversando a respeito disso, conversando com o Mauro, para chegar nessa singela que muita gente de muito lugar vai olhar, vai falar, que porcaria, só isso, só isso. Então eu convido vocês que estão assistindo e acompanhando o nosso canal, dificilmente eu vou montar um motor tão bem equilibrado quanto esse daqui, vai ser um motor muito bacana, e vocês vão ver que em cada detalhe que possa parecer singelo, tem diferenças e vão ter ajustes aí, tanto da parte da retífica como da minha parte de montagem aí, que vão fazer o Mauro ficar muito satisfeito com o resultado. Tá bom. Aqui vai ser a base do motor do Mauro, e isso aqui me rendeu pelo menos uma tarde de discussão com o Rodolfo. Porque a ideia inicial do Rodolfo era a gente pegar o motor do Mauro e modificar. E eu conversei com eles, tanto com o Rodolfo quanto com o Mauro. Eu particularmente, para um projeto desse, para um projeto que vai ser montado com as melhores peças, da melhor forma possível, eu sugeri ao Mauro que partisse de uma carcaça 0 km, e por um motivo simples. A gente não sabe como aquela carcaça que ele tem original está de fato o estado dela. A gente tem outro problema, aquela carcaça ela está cadastrada no documento. Isso não é necessariamente um problema. Mas você imagina a seguinte situação, o Mauro faz o motor da vida dele, se apaixona pelo motor e por algum motivo ele resolve que ele não quer mais aquele modelo de Fusca, ele quer outro. Ele gostaria de pegar o motor e levar para outro carro. Se ele fizer na carcaça que está cadastrada naquele carro, ele vai ter um problema, ele não vai conseguir desvincular de forma legal o motor para ele poder colocar em outro. Então a minha sugestão, e isso me rendeu algumas horas de discussão com o Rodolfo, foi que eu entendia que tinha que ser feito um investimento, um pequeno investimento maior, tá? Mas que garantisse para o Mauro a seguinte situação: esse é o meu motor, não é o motor do carro. Então esse daqui não é o motor do Fusca laranja do Mauro, é o motor do Mauro, tá? Se amanhã ele resolver colocar numa Kombi, ele pode tirar esse motor e colocar numa Kombi. E existe nessa carcaça ainda um número de série aqui, que eu não sei se ele poderia ser cadastrado ou não. É uma carcaça fabricada no Brasil, tá? Uma carcaça fabricada no Brasil, é conhecida como AS41. Eventualmente ela pode ser conhecida como uma carcaça racing. É uma carcaça que serve tanto para o motor do Fusca, motor da Kombi ou motor da Brasília, como para o motor da Variant, motor do TL, Carmanguia TC ou SP2, porque ele pode ter a tomada de óleo por aqui. Ele tem algumas diferenças, essa carcaça tem algumas diferenças em relação à carcaça convencional do Fusca, ainda que não sejam das dimensões, mas sim de melhoramentos que ela recebeu. Aqui na parte interna a gente está vendo o pescador de óleo, e aqui a gente nota um furo de passagem de óleo bem maior para a bomba de óleo, tá? Além disso, as galerias de óleo elas têm um diâmetro maior do que a carcaça normal da Volkswagen. Aqui, como eu comentei, a gente tem galerias de óleo maior e são todas elas melhor dimensionadas. Essa parte a gente vai levar já para a retífica. O Fernando ele vai poder mostrar a diferença com mais detalhes lá, porque ele tem um monte de carcaça aberta, ele vai poder mostrar todas as diferenças. Aqui passagens de óleo diâmetro maior, 10 milímetros. Nas carcaças mais comuns que a gente tem aqui, a gente tem um diâmetro de 8 milímetros. No tampão do comando,
Aqui a gente tem o mesmo rebaixo do que as carcaças mais antigas. Se eu não me engano, as carcaças modernas aqui dos Fuscas, elas não têm normalmente esse rebaixo, tá? De resto, as medidas da carcaça são as mesmas. Então, deixando claro por que a gente vai usar essa carcaça, porque esse motor não é do Fusca do Mauro, esse motor é do Mauro. Se ele quiser tirar e passar para outro carro, qualquer que seja, ele vai poder fazer. Se ele um dia discutir com o carro dele original, ele pode se desfazer do carro e passar isso daqui para outro carro, tá? Então essa carcaça vai para a retífica. O mais importante eu esqueci de comentar. Aqui está o pistão regulador da pressão do óleo, que é o que vai definir a pressão de trabalho do óleo. Então o que ele está definindo aqui? Ele está definindo a pressão do óleo que a bomba está fazendo chegar nesse ponto. Chegando nesse ponto, se a pressão de óleo for excedente, esse óleo volta direto para o cárter, como a gente já teve a oportunidade de explicar em outros vídeos. A grande questão é que a partir desse ponto, deixa eu virar a carcaça de ponta cabeça, a partir desse ponto você tem sempre a mesma pressão de óleo, tá? Só que pela perda de carga em toda a galeria de óleo, quando você chega aqui, você já não tem a mesma pressão que você tem aqui. Aqui a pressão acaba sendo mais fraca. É a mesma coisa quando você abre uma torneira, está saindo um volume grande de água. Quando você coloca uma mangueira de 10 metros, na ponta da mangueira você percebe que a água sai, mas ela sai numa quantidade menor. Aí você coloca uma mangueira igual a de 30 metros que a gente tem aqui, por mais água que esteja saindo da torneira, por mais que tenha sido a vazão, na ponta da mangueira está saindo pouca água por causa do atrito que existe dentro da mangueira, e ela vai perdendo ali a eficiência. Então esse é o ponto mais importante. Aqui existe a regulagem primeira da pressão da bomba, a regulagem que vai definir uma pressão de imediato muito maior para esse circuito aqui. Então você começa com uma pressão, imagina que está vazio aqui, você começa com uma pressão aqui muito maior do que seria o normal, tá? Quando essa galeria se enche de óleo, você teve perda de carga aqui, você teve perda de carga na parte de cima, nos tuchos, no radiador. Então eles projetam o sistema todo para ter uma pressão maior, permitida por essa válvula aqui. Se essa pressão exceder um determinado patamar que eles considerem ideal para o trabalho do motor, essa segunda válvula vai abrir. Essa carcaça também é conhecida como alemã, tá? Porque as alemãs elas saíam com dois reguladores de pressão dessa forma. Então aqui você, com essa segunda regulagem, você acaba com o problema da perda de carga. E aqui você tem ele justamente no mancal número 1, onde você tem um maior esforço mecânico aí no motor. Por último, eu acho que eu também não mostrei mais duas características. Aqueles furos que a gente abriu tanto no Fuscatia como na Combianca, que eu usei a furadeira para conseguir passar o suporte do radiador. Sim, a gente vai montar um suporte de radiador aqui assim, deslocado. E aqui a gente vai poder deixar o Golias feliz na rodinha dele, comendo os girassóis ali. Ele não vai precisar ajudar a gente a segurar aquela porca que por fim a gente acabou conseguindo. Mais uma coisa que eu acabei não comentando, essa carcaça ela já vem com todas as buchas para receber os desejados prisioneiros de 8 milímetros. Bom, o que a gente tinha para falar, a gente vai falar muito ainda da carcaça, tá? Mas o básico que a gente tinha que falar da carcaça, antes dela ir para retífica, a gente já falou. Tonela, mas ela é nova, para que ela vai para retífica? Ela vai para retífica porque a gente quer aproveitar todo o melhor potencial de lubrificação aqui, todas as galerias permitem, como o duplo regulador de pressão vai permitir, o maior diâmetro que existe aqui para chegar o óleo até a bomba. A gente vai querer aproveitar esse fluxo de óleo de uma forma que o Fernando vai explicar para vocês no
no vídeo que ele vai fazer de todos os serviços aqui. Isso daí é uma responsabilidade que a gente vai deixar para o pessoal da Retífica Pirajussara explicar todas as modificações que eles vão fazer. Mas de uma forma muito resumida, eles vão fazer uma modificação que vai aproveitar o maior volume de óleo que essa carcaça fornece. Então, dentro de pequenas modificações que a gente vai fazer, você considera a seguinte situação: a bomba produz um volume enorme de óleo e uma vazão, e a vazão acaba sendo bem maior. Quem vai regular a pressão e de uma forma muito mais precisa são os dois reguladores, tá? Ainda assim, pelo tamanho da bomba, pode ser que sobre um excedente de óleo. O que a retífica vai fazer são algumas modificações para aproveitar esse excedente de volume de óleo, vai manter a pressão e vai aproveitar o excedente que a bomba já está movimentando de qualquer forma, para mandar para pontos onde normalmente esse óleo não chegaria com tanta facilidade. Isso vai fazer com que o óleo circule mais rápido pelo motor, num maior volume, e isso vai melhorar de forma significativa, além da lubrificação, vai melhorar também a refrigeração, principalmente da parte do cabeçote. Mas isso a gente vai tratar mais para frente, porque vocês vão primeiro ver as modificações no vídeo que a retífica vai fazer, e depois vocês vão ver no momento que a gente tiver montado o resultado. A gente vai usar uma bomba de óleo, e aqui vale a pena a gente usar uma bomba de óleo diferente da que a gente usou no Fuscatia, diferente da que a gente usou na Kombi da Bianca, que você pode tirar a bomba de óleo e colocar com o motor montado. Aqui a gente vai usar uma bomba de óleo um pouco mais sofisticada e com uma pequena diferença. A gente vai precisar fazer um pequeno serviço aqui na carcaça. Esse é outro motivo pelo qual ela vai na retífica. Aqui a gente nota a entrada de óleo enorme, tá? Ela poderia ter a saída de óleo por aqui também já na medida exata que utiliza aqui a carcaça. Então você poderia pegar essa bomba de óleo, colocar dessa forma, e você vai ter uma bomba de óleo de alto volume, tá? Com a pressão regulada de forma dupla, e você vai ter um maior volume de óleo. Na verdade, pô, Tony, ali o radiador. Sim, o radiador é o nosso objetivo principal aqui, o filtro de óleo também. Então, da mesma forma que a Kombi da Bianca e o Fuscati, eles têm aquela bomba EMP com a entrada e saída, essa daqui ela é uma bomba diferente, ela só tem a saída, tá? E por que ela só tem a saída? Porque fisicamente, para você fazer uma saída de verdade, de alta vazão, você não teria espaço para colocar uma entrada e saída. E não faria sentido você colocar conexões desse tamanho para depois você, além de ter a perda de carga, ela voltar para cá. Então o que acontece? Você tem uma saída gigantesca. Isso aqui você pode mandar para o filtro, para o radiador, para qualquer parte externa de circulação de óleo aí. E aí o óleo vai voltar. Só que o óleo não vai conseguir voltar para a bomba, porque não existe espaço físico aqui para que o óleo flua de uma forma racional. Então, o que essa bomba tem? Essa bomba tem aqui duas peças a mais que eu vou mostrar agora, tá? E você vai sempre usar uma das duas. Primeiro a gente tem aqui um tampão. Que você fala, não, eu quero uma bomba de óleo gigante, mas eu não quero o óleo circulando por nada. Nem por radiador, nem por nada. Acredito que essa daqui seja uma aplicação de arrancada. O cara não vai usar um radiador porque vai de repente passar por vamos dizer, um tempo curto de funcionamento do motor. Então ele não vê a necessidade de refrigerar o óleo. Porque tem alguns motores de arrancada aí que nem ventoinha eles acabam usando. Então para o motor que vai funcionar pouco tempo, em potência máxima, talvez eles abram mão de ter a circulação do óleo. O que não é o caso aqui, porque aqui a gente vai montar um filtro de óleo remoto, tá? Então a bomba vai ficar assim. Tonela, mas se só tem a saída, por onde que o óleo vai voltar? O óleo vai voltar pela galeria principal, onde vai ser tirado o tampão e que é aqui. E vai ser colocado um adaptador. A mangueira, em vez de ela voltar direto para a bomba de óleo, ela vai voltar direto aqui. Ou seja, você vai ter
uma perda de carga menor numa situação dessa. Por conta disso, veio esse outro pequeno tampãozinho de alumínio. E esse tampãozinho, ele vai vir aqui nessa metade da carcaça para fechar essa passagem de óleo. Ou seja, a bomba ela não vai pressurizar o óleo por aqui. Como isso vai ser feito, vai ser vai ser o Fernando que vai fazer essas modificações aqui. É por isso que também a bomba de óleo é a segunda peça que a gente vai mandar para a retífica. Essa caixa a gente tem um monte de peças aqui que a gente não... Aqui está o kit 90.5, eu mesmo nem abri, a gente não vai abrir agora porque não vai ter necessidade. O W110 está aqui embaixo, a engrenagem dele vem separada, está aqui na caixa. Outra peça que vai para a retífica, esse kit que eu achei fantástico, confesso que nunca tinha visto no Fuscanet. Tá? Então aqui você tem todas as peças que, se por algum motivo você precisar, aqui no Brasil você vai ter que pegar de alguma peça usada na retífica, por exemplo esse, ou mesmo essa engrenagem. Aqui não, quando a gente falou que o motor vai ser absolutamente novo, todas as peças dele vão ser novas. Particularmente, esse eu já faço questão de mostrar uma coisa que eu gostei muito, também não sabia. Um jogo completo de porcas, arruelas e parafusos para fechar a carcaça do motor. Bom, aqui a gente tem todas as peças, algumas vão para a retífica, outras não irão, tá? Um jogo de juntas alemão, eu não abri ainda, mas só de apertar aqui a gente percebe a qualidade do negócio. Tá? A gente tem umas outras coisas aí, tem um eixo de balancins que também não vai para retífica, então não vai ter necessidade de ficar mostrando. Bronzinas Silverline, feitas no México, são originais do Vocho, eram usadas no Fusquinha mexicano. Até o dia que eu abri essa caixa e vi essa peça, eu achava que eu estava bom de tampa de válvula. A nossa tampa de válvula de alumínio é maravilhosa, sem dúvida. E essa daqui sem dúvida tem um custo muito maior. E quando você olha no site, você fala, pô, eu vou ficar com essa intermediária. Porque a tampa que está no Fuscat ou a que está na Kombi da Bianca é a que tem um preço intermediário. Essa daqui é mais cara do que ela, é quase o dobro. Mas quando a gente vê ela na mão, a gente vê que é realmente uma peça impressionante. E é com ela que a gente vai montar o motor do Mauro. Tudo isso que a gente está mostrando é a receita real do Mauro. Não significa que você deva segui-la de olhos fechados. Você pode adaptar para o seu caso. Tonela, meu orçamento está um pouco limitado e eu tenho uma carcaça boa e eu casei com o meu carro. Eu posso fazer a minha carcaça? Pode, claro. E você vai poder colocar todas as outras modificações que a gente fez, claro que limitadas ali no caso da sua carcaça, se só tiver um furo de lubrificação. Mas você vai poder usar essa mesma receita. Da mesma forma, aqui a gente está usando um cabeçote EMP, tá? A gente vai usar dois cabeçotes novos. A diferença é que ele já vem montado, a diferença em relação a um cabeçote que você encontra nacional aqui, ele já vem montado. E ainda que ele atenda um motor Volkswagen desde um 1600, teoricamente ele serve até no 1500 pelo diâmetro que a gente tem aqui embaixo. Ele tem pequenos melhoramentos que tornam uma opção muito interessante. Então aqui você tem furos por onde você pode usar o prisioneiro grosso ou prisioneiro fino, tá? As válvulas nesse modelo da EMP são maiores, tá? São maiores, enquanto no original você tem 35,5 e 32. Aqui a gente está com 40 e 35 de escapamento, tá? Ou seja, não é simplesmente você pegar um cabeçote original da Volkswagen e fazer a troca da sede e das válvulas. Esse cabeçote ele já foi projetado, os dutos ali para receber a sede de 40 aqui e de 35 aqui. Mais um detalhe, a gente percebe talvez no visual que essa rosca da vela é mais fina. E a intenção disso é evitar um trincado que pode acontecer quando o cabeçote é bastante abusado, vamos dizer assim, quando você usa ele de uma forma bem
exigente, bem exigida, ele acaba surgindo, pode surgir uma pequena trinca aqui. Nessa solução a EMP usa uma vela com a rosca 12 milímetros no lugar de 14 e você tem mais material aqui, minimizando a chance de algum trincado. Câmara de combustão também tem um formato diferenciado, tá? Eu não tenho certeza do volume, mas aparentemente é um volume um pouquinho maior do que o volume original. Se eu não me engano, o original deve ter uns 56, 55, esse daqui deve estar com 60, tá? Pelo que eu tinha conversado com o Rodolfo. E mais uma coisa, já é o ponto de partida inicial, no caso de você montar, por exemplo, a gente vai usar um kit 90.5. Então a taxa de compressão, aqui ela já não vai ficar tão fora do que seria uma taxa de compressão mais racional para a gente não definiu ainda a taxa de compressão que o Mauro vai usar, mas o Mauro, ele é um cara que cuida bem dos motores dele, ele só usa uma gasolina de boa qualidade. Então a gente pode estreitar o nível de tolerância da parte da taxa de compressão desse motor. Mas no momento que a gente for fazer a montagem, a gente vai explicar esses detalhes. Tem uma outra coisa que me chamou bastante atenção aqui, o acabamento das aletas de refrigeração aqui. Na verdade, quando a gente fez o blueprint nos cabeçotes do Fuscatia, eu procurei otimizar ao máximo os dutos aqui, a câmara de combustão, eu fiz tudo o que eu podia. E o Rodolfo me mandou uma mensagem, falou, teu trabalho tá perfeito, você tá de parabéns, o blueprint tá ótimo. Ele falou, você só esqueceu, você se preocupou com o ar que passa para dentro do motor, mas você esqueceu do ar que passa por fora. Então, na verdade, a gente pode, numa situação de performance, fazer um blueprint aqui, tirar rebarbas. E esse daqui ele já vem com poucas rebarbas a serem retiradas. As passagens aqui são maiores, estão desobstruídas. Então, isso aqui teoricamente garante uma melhor refrigeração do motor. Tonela, eu quero usar o cabeçote original com essa receita que você pode fazer. Você é uma pessoa livre, você pode montar o motor da forma que você quiser. Tonela, eu quero usar, tem um cabeçote AA Racing no lugar, que também tem no Fuscanet. O AA Racing, ele tem essa mesma configuração, você pode usar com 40 e 35, ou então com 35,5 e 32. Tonela, por que vocês estão usando o EMP nessa configuração? Porque a gente tinha que escolher um. A gente poderia ter pego o AA Racing, que na medida 40 e 35, que seria equivalente a esse. Ou a gente poderia ter pego o EMP. A gente teria que ter escolhido um, e no momento a gente acabou optando por esse. Tá? Mas são certamente produtos equivalentes aí. Então, o par de cabeçotes também ele vai ter que ser levado para retífica, eles vão desmontar e a gente vai ver o que é possível a gente fazer de melhorias aqui e de blueprint. Por último, eu deixei a peça que particularmente me impressionou mais de todo o kit que veio aqui para o motor do Mauro. Aqui a gente tem um virabrequim, curso original 69 milímetros, mas ele tem aqui contrapesos que vão certamente garantir um funcionamento muito mais uniforme do motor. E a gente tem uma outra característica aqui, a Bianca vai mostrar aqui na ponta do virabrequim, um original de Fusca, normalmente ele tem ele tem 4 pinos que se travam no volante. Uma das modificações de performance que o pessoal costuma fazer, eles costumam fazer mais 4 furos e colocar 8 pinos para aumentar a resistência do acoplamento, vamos dizer assim, entre virabrequim e volante do motor. Esse daqui ele já vem da fábrica dessa forma, tá? Então, ou seja, ele tem melhorias que eu imagino que vão dar uma diferença no funcionamento, na maciez do motor aí e no balanceamento de uma forma geral. Adorei essa peça. E tem mais uma curiosidade aqui. Quando a gente montou o Fusca, o motor do Zé de Mello, uma polêmica que acabou sendo gerada era que, porque eu montei o motor dele 1600 com um virabrequim com duplo furo de lubrificação, mas eu tinha falado que poderia ser montado um 1600 com um virabrequim que tinha uma furação simples do 1300 e do 1500.
Tá, eu lembro que isso daí gerou uma certa polêmica, tiveram pessoas que não concordaram em absoluto com isso, mas na verdade ninguém baseado numa experiência negativa, simplesmente porque provavelmente repetiram o que cansaram de ouvir por aí. Felizmente, muito do folclore brasileiro continua no Brasil, não sai do Brasil. Então, norte-americanos, provavelmente alemães e provavelmente nem os chineses têm consciência desse mito brasileiro. Então, eles fabricam um virabrequim notadamente de performance, tá? Com a lubrificação simples. Tá? Você tem um furo aqui subindo, tá? Esse furo ele vai vir para cá, ele sai aqui e assim ele vai atravessando todo o virabrequim. E a gente nota que o diâmetro dele é no máximo igual ao original do 1300. Então, isso daqui é mais do que uma prova, é uma garantia de que ou todo o planeta Terra está errado, ou simplesmente existem alguns conceitos aqui no Brasil, principalmente, que precisam ser revistos. Não, Tonela, eles fizeram esse virabrequim só para o motor 1300 de performance. Não, mentira, eles não iam fazer isso com 8 pinos aqui de acoplamento. Tá? Então aqui a gente vai montar sim um motor 1800, a gente poderia montar com um kit 94 para 1915 e assim por diante. Não existe nenhum impedimento para isso. Então, isso daqui é mais uma coisa que dá para a gente falar. A lubrificação é um conceito que não é simplesmente o que parece, não é o que a gente acha. Simplesmente a gente depende muito mais de um buraco grande ou de 2 buracos para garantir uma boa lubrificação. A boa lubrificação está sendo garantida pela bomba de óleo, pelo duplo regulador de pressão, tá? Tudo isso vai garantir que a gente vai ter aqui um fluxo constante de óleo. Agora não adianta você montar um motor do jeito que a gente pretende montar de repente e achar que você deve usar um aditivo para deixar o óleo grosso, para usar um óleo grosso. Não, eu já estou adiantando que aqui a gente vai fechar esse motor da mesma forma que o Zé de Mello, rímula e molicote. Bom, se eu for mostrar todas as peças que vão compor esse motor em detalhes, esse vídeo vai ter 4 horas, vai ser o Titanic dos vídeos. Tá? Então eu mostrei simplesmente o mais importante, que é tudo aquilo que a gente vai levar para a retífica. Então, todas as peças que precisam ser montadas, precisam ser modificadas, elas vão agora de tarde, a gente vai levar na retífica lá no seu Chico, no Fernando, e eles vão fazer as modificações, e se tudo der tempo, se tudo correr bem corretamente, no próximo domingo a gente já vai ter a oportunidade de estar com as peças de volta aqui e começar a montagem propriamente dita, tá bom? Então agradeço muito a vocês que assistem os nossos vídeos, espero que vocês gostem muito dessa série e agradeço acima de tudo a você, Rodolfo, porque foi um grande prazer, é uma grande honra, a gente já está um ano numa parceria muito bacana. Como eu já falei várias vezes e não canso de falar, é muito mais do que uma parceria, a gente encontrou muito mais pontos de vista em comum, a gente pode dizer assim, não é gostar de Fusca. Muita gente que assiste o nosso canal, a maioria provavelmente adora Fusca, eu adoro Fusca, ele adora Fusca, não existe diferença. Mas a gente tem muitos pontos em comum, muitos pontos de vista em comum, em relação à abordagem mecânica, à escolha de componentes, então é isso que eu acho que faz com que a nossa parceria seja muito prazerosa, muito bem sucedida, e o público acaba percebendo isso, que a gente tem um entrosamento de ideias aí bastante interessante. E te agradeço muito porque você enxergou em mim um potencial para poder representar a Fuscanet. Muito obrigado, de verdade. Sou eu que estou agradecido. Acho que como amador que sou, antes de ser vendedor de peças, sou um amador. Tá. Sempre penso do outro lado, Sim. de quem vai receber as peças, por isso eu agradeço de coração tudo que você falou de mim. Sim. Sou uma pessoa comum, o Tonela fala muito grandes coisas de mim, mas eu sou uma pessoa normal como qualquer um de todos nós. Tenho que agradecer. Sim.
Primeiro tenho que pedir desculpas por meu português, tá? Espero seja desculpado. Tenho que agradecer por me receber assim como você me recebeu aqui na sua casa, com sua família, que são adoráveis. Obrigado. Agradecer a todos você, a sua audiência, e acho que em nome deles vou te dar a mão de novo. Obrigado. E agradecer por todo o trabalho que você faz, que é um trabalho incrível, que acho que não existe no mundo inteiro. Tá joia, Rodolfo. É um grande prazer te receber aqui. Eu acho que foi um grande presente que a gente recebeu em 2015, em 2014, o começo da parceria. Mas tem algumas coisas antes da Bianca parar de filmar que eu preciso falar. Teu português é muito bom, sim. Você sabe disso. A gente andou discutindo, principalmente a Bianca, né, Bianca? É. O português dele não é bom? Excelente. Então pronto. Claro. São bons demais. Não, sim, existe o sotaque, existe alguma coisa assim, mas a conjugação dos verbos, ele não falou nenhuma vez, aí mano, e nem nada disso. Então isso daí eu sempre insisto que o português dele é melhor do que, vamos dizer, a média geral que a gente pode ouvir nas ruas. Esse é um ponto e uma coisa que eu ia acabar não comentando, mas é uma coisa que a gente sempre conversa. Ele falou que ele é amador e agora é vendedor de peças. E eu continuo sendo amador e fazedor de vídeos. E fazedor de vídeos. Mas um grande ponto que a gente sempre conversa e que eu enxergo muito nele, ele levou isso, ainda que ele seja um comerciante, ainda que ele tenha a empresa Fuscanet, por tudo que a gente estava conversando desde ontem quando ele chegou, ele foi um amador, ele poupou dinheiro, ele juntou dinheiro para fazer um investimento em alguma coisa da mesma forma que eu, da mesma forma que vocês fazem. E muitas vezes ele, por falta de experiência ou por falta de alguém que orientasse, ele acabou comprando uma coisa que seria um comando fora da realidade dele, ou seria alguma peça que acabaria não ficando compatível com o conjunto dele. E uma coisa que é universal, seja no Brasil, seja no Uruguai, nos Estados Unidos ou no Japão, é difícil ganhar dinheiro para todo mundo. Então o Rodolfo ele tem um compromisso de, se você, claro, fizer uma consultoria, você vai gastar o que for necessário, mas você vai gastar uma vez só com a peça correta. Ele não vai ficar empurrando uma peça que não vai funcionar, porque simplesmente ele já sofreu muito isso quando ele tinha na época do Amador. Sim, na época do Amador, quando ele tinha o Fusca dele. Eu já sofri, como eu comentei, no Opala. Então, claro, se alguém tentar comprar um comando, e não estou dizendo que não deva comprar um W140, tá? Mas se você souber exatamente a aplicação que você vai fazer, que compre. Agora, se você tem dúvida, você tem que perguntar para alguém que já tenha tido a experiência. E muitas vezes você vai ter uma resposta conservadora que você pode falar, não, esse cara está sendo muito tiozinho, está sendo muito conservador, o outro falou que eu podia comprar. Aí, para usar uma frase universal de um amigo meu, cada um tem um motor que merece, cada um tem um mecânico que merece, cada um tem um vendedor de peças que você merece. E você é livre para escolher tudo o que você quiser na sua vida. O motor que você vai querer ter, a configuração que você vai querer ter, o mecânico que você vai querer ter e o vendedor de peças que você vai querer ter. Obrigado, Rodolfo. Meu amigo, um prazer. O prazer é meu. Muito obrigado.